Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Tati Expandindo. Gente, esse canal aqui é um podcast barra monocast, chamem como vocês quiserem. Para mim vai ser uma conversa, um bate-papo mesmo e um convite. Como o nome sugere, a gente encontrou esse nome, achou muito legal. Eu sempre gosto de nomear, vocês sabem disso, né? Para quem me acompanha, que eu tenho um carinho por nomear os meus projetos. Então eu fiquei pensando em um nome que eu pudesse colocar que trouxesse a essência de tudo aquilo que eu quero abordar aqui dentro desse canal. Então, Tati Expandindo, obviamente, porque é o meu nome, Tati, mas é um convite a você expandir. Então, tá te expandindo. Gostaram? Duplo sentido. E esse canal aqui, eu sentia muita falta, né, de poder ter um lugar, um espaço onde eu pudesse trazer conversas, visões, reflexões, perspectivas, né, vivências, experiências, enfim, mais profundas, que às vezes as redes sociais não deixam a gente ter, porque tem que ser um conteúdo ali rápido, né? 30, 60, 90 segundos, então a gente não consegue, não é a mesma coisa. Então, já tô me enrolando pra fazer isso aqui, ó. O Cris já fala pra mim, desde 2021, 2022, amor, tu tem que fazer um podcast. Então, assim, já era visionário, né? Tava com a cabeça lá na frente. Porque ele sabe que eu já nem gosto de falar. Coitado, acho que ele pensa assim, amor, faz um podcast pra tu falar um pouquinho lá pras pessoas aliviar um pouco pelas minhas orelhas, entendeu? É mais ou menos isso. Mas, brincadeiras à parte, tô bem feliz por ter tirado esse projeto, então, do papel de uma vez por todas, né? Minha vida deu uma reviravolta esse ano, maravilhosa, graças a Deus. E eu criei esse canal pra gente falar justamente sobre isso, desenvolvimento pessoal, mentalidade e expansão de consciência, né? Então, o expandindo vem justamente daí. E agora, de uma vez por todas, ter abraçado a minha multipotencialidade, esse lado Tatiana Curiosa, que tem 1000 habilidades, 1000 interesses, e unir tudo isso num lugar só, na minha comunicação, na minha marca pessoal, para conseguir expandir para o mundo, né? Enfim, a gente tem muito que evoluir, mas eu acredito que eu tenho muito a dividir com vocês e agregar na vida de outras mulheres, porque o intuito total desse podcast, assim, de como todos os meus projetos profissionais envolvem muito um propósito de fazer com que vocês alcancem a melhor versão de vocês, mulheres, né? Que muitas vezes tem esse lado de ter que ser múltipla, multifacetada. Muitas de vocês empreendedoras, donas de casa, outras tripla jornada, empreendedora, mãe e dona de casa, que é o meu caso. Eu aprendi a ter que ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo. Então, isso me exigiu muito jogo de cintura, e dona de casa, e esposa, e Tatiana, pessoa que sou muito vaidosa, me cuido desde sempre na minha vida, sempre tive esse princípio, né, do autocuidado, da autoestima, da minha beleza. Enfim, então é para isso que esse espaço nasceu. Espero que vocês gostem. E o assunto de hoje é justamente falar sobre o que é, afinal, expansão de consciência. Então, o seguinte, o propósito aqui, o assunto principal, expansão de consciência de modo geral, para a vida, né? O que é a expansão de consciência? Gente, é a renovação da mente. É quando tu começa a entender e sair do modo automático, barra modo sobrevivência, e ir para o modo criativo, para o modo presente. Porque hoje é muito difícil a gente estar nesse modo. E eu digo para vocês, assim, a maternidade me ensinou muito sobre isso. Sobre ter que estar presente, porque a criança ali, tu vê o teu filho se desenvolvendo, crescendo, de repente as fases passam assim, 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 quando tu piscou já tá fazendo uma coisa, quando tu piscou já tá andando, correndo, falando, meu Deus. Então a maternidade, ela me trouxe muito essa lição de ter que me fazer presente, né? E com isso eu li muitos livros sobre o tema, venho me desenvolvendo muito. Então, tu ter a expansão de consciência, de sair desse modo automático, como pensa, a maioria das pessoas vive assim. Finge que tu tá dirigindo um carro, e tu não tá com a mão no volante. Tu não sabe pra onde tu tá indo, o carro tá te levando. E pensa que o carro é tua vida, assim, tá indo sem rumo, né? Tu não tá com a mão ali dirigindo no volante e guiando a tua vida, né? Então, o propósito desse podcast é trazer vocês pra esse lugar de motorista, de protagonista, de guiar a tua vida realmente e sair desse modo automático e deixa a vida me levar. E sem perceber, 99% das pessoas estão no modo automático, por mais às vezes que ela acha que não, tá no controle, mas não tá. Então, a expansão de consciência é justamente tu perceber esses padrões que tu tem, né? Padrões inconscientes que às vezes vêm de repetições familiares, do que o mundo impõe que é correto, que é certo, que é errado. Enfim, ter uma nova visão sobre a vida, de modo geral, e sobre tu mesma, sobre ti mesma. Então,
isso é expandir a tua consciência, né? Começar a pensar diferente, olhar diferente, analisar as situações e as tuas próprias atitudes, padrões e tudo mais. Na prática, significa que tu tem escolha. Que tu tem escolha de trocar, às vezes, reações, né? Situações onde tu é muito reativa por um comportamento mais consciente. Que significa tu ter aquele olhar negativo, como se tu não conseguisse, como se tu não pudesse, para um olhar de que é possível, né? Que tudo mora na tua mente, basta tu acreditar naquilo ali e querer modificar a forma como tu enxerga. Eu até trouxe para vocês um versículo da Bíblia que fala sobre isso, que é Romanos, deixa eu pegar aqui, 12:2, que fala assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia nos fala sobre isso e a neurociência também fala sobre isso com o viés de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se readaptar, se moldar ao longo da nossa vida, né? Em questões de como a gente pensa, padrões mentais que geram padrões comportamentais e que tu consegue mudar tudo isso, mesmo com todos os teus traumas de infância, mesmo com todos os padrões, mesmo com o meio onde tu cresceu, onde tu foi inserida, né? Fato que muita coisa a gente já consegue moldar na infância. Na verdade, a gente é muito moldado pela nossa infância, mas que isso não precisa ser uma verdade absoluta pro resto da tua vida. Que tu consegue modificar a forma que tu pensa, que tu entende, que tu processa as informações, as tuas próprias atitudes, e com isso tu molda toda a tua vida, tu transforma toda a tua vida através do que a Bíblia ensina e do que a neuroplasticidade também nos comprova hoje através de muitos estudos, né? Então a nossa mente, ela é assim, ela é algo estrondoso. É incrível o poder que a nossa mente tem de se readaptar, mudar, e com isso a gente muda a forma como a gente pensa, como a gente age, e automaticamente a gente muda também os nossos resultados, a nossa realidade. E eu sou essa pessoa, posso falar pra vocês que eu sou essa pessoa. Eu mudei muitas coisas, tem muitas coisas que eu aprendi com o meu relacionamento, que eu já tô dentro de um relacionamento há nada mais, nada menos que 14 anos. Enfim, já tô aí na caminhada da maternidade há 6 anos, do empreendedorismo também. Então, tudo isso ajudou eu a moldar muito a forma como eu pensava, reagia às atitudes. Eu sempre fui muito reativa, impulsiva, e eu mudei muito isso nos últimos anos da minha vida, assim, entendendo, né, toda essa questão, expandindo a minha consciência, expandindo a minha mente, enfim, com todas as minhas vivências, experiências, meu repertório, eu fui modificando muitas coisas e eu falava, nossa, peraí, aqui não tá certo isso, por que que eu fico assim? Por que que eu me sinto assim? Por que que eu reajo assim? Eu não quero ser essa pessoa, sabe? Muitas vezes, quando tu mesma não aprova as tuas próprias impulsividades, reações, a forma como tu internaliza e sente as coisas, tudo isso é moldável. Tudo isso pode ser modificado, basta tu querer e mergulhar em autoconhecimento, entender. Só que isso é uma busca que nem todo mundo está preparado para ter. Na verdade, dizia Freud que a massa não está preparada para saber a verdade, porque a verdade os libertará, né? Então, tu entender melhor sobre isso é uma jornada que ela não é molezinha. Primeiro, que não é da noite pro dia. Segundo, que não é uma jornada super prazerosa. Muitas vezes vai ser dolorosa. Vai ter que olhar para padrões comportamentais e entender, admitir, primeiramente, né, que tu tem aquilo ali e querer modificar. Cara, no fundo é assim, é tudo sobre a gente. Eu sempre falo isso. Isso não é uma forma, eu não quero que vocês olhem por essa perspectiva egoísta, certo? Tudo é sobre a gente no ponto de vista de que a tua realidade, a forma como tu processa as informações, é tudo sobre o que está na tua mente. Os padrões que foram construídos e a forma como tu tá processando. É por isso que cada um tem o seu olhar, sua perspectiva e a forma que reage a cada situação. Porque isso é pura mentalidade. Isso é pura forma como tu enxerga, né? A forma como tu julga, a forma como tu vai lidar com aquilo ali, solucionar aquilo ali. Por isso que às vezes tem uma coisa que uma pessoa faz que tu não vê nada demais, mas afetou muito a outra que estava junto, né? Você já deve ter passado por uma situação parecida com isso. Então, isso é o processo de autoconhecimento. E dói, porque muitas vezes tu vai ter que olhar e dizer assim: eu sou essa pessoa, eu sou tóxica nesses momentos.
E assim, eu não quero mais ser assim, porque eu quero curar as minhas relações, eu quero curar a forma como eu entendo sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre maternidade. Hoje a gente vê muitas mulheres feridas, né, com essa questão da maternidade, muito medo, pavor, pânico, por causa de muitas vezes uma crença que foi instalada, né? Então é sobre tudo isso. Aqui, enfim, tentando resumir e falar pra vocês, mas vai ser muito legal porque eu vou poder trazer várias perspectivas. Então, assim, repertório tanto pessoal, quanto coisas que eu leio, estudo, livros, e tudo que envolve, né? E assim, gente, esse podcast aqui é um espaço aberto e livre, sem filtro. A gente vai falar sobre tudo: relacionamento, maternidade consciente, empreendedorismo. Vou falar um pouco sobre marketing digital, que é o que eu atuo hoje, né? Vou falar sobre toda essa parte do lifestyle, da tua rotina, mentalidade, neurociência, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, enfim, enfim, e vai. É uma gororoba, mas é uma gororoba bem boa, prometo, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito. Então, se vocês quiserem continuar aqui comigo, eu vou me sentir muito lisonjeada. Teremos episódio novo toda semana, que vai ser um prazer pra vocês e pra mim. Então, é uma troca aqui muito boa. E aceito também temáticas que vocês podem me trazer, tanto aqui nos comentários, tá? Quanto lá nas minhas redes sociais. Tem TikTok, tem Instagram, podem comentar, me enviem direct, falando o que vocês estão achando e assuntos que vocês querem que eu traga eventualmente, né? Pra ajudar vocês aí nessa jornada da melhor forma possível. E aí tá, deixa eu deixar um exercício pra vocês, como forma de vocês irem entrando no clima, sabe? Pra começar aí essa mudança de mentalidade, expansão de consciência, mudança de autoestima, de autoimagem, tá? Putz, vou falar muito sobre isso aqui, autoestima, autoimagem, porque tu é definida 100% pela tua autoimagem. E não é da noite pro dia que esse processo acontece. Então, assim, eu tô falando pra vocês, eu venho vivendo isso muitos anos pra cá, mergulhando em autoconhecimento, leitura. E essa foi uma das principais motivos por eu ter quisto fazer uma transição de carreira, porque eu realmente tinha muitos assuntos que eu queria falar, expandir, né, com outras pessoas, poder colocar na minha comunicação que não diziam respeito mais só à área dos cílios ou à área da beleza. Então, enfim. E aí, eu vou passar pra vocês um exercício prático que eu comecei a meditar esse ano. E, cara, isso tem transformado muito a minha vida, os meus resultados. Então, assim, meu momento ali de oração e meditação é sagrado. Um momento de gratidão, de olhar pra minha vida, me sentir plenamente grata por tudo que eu tenho. Nunca conformada, digo assim, uma eterna inconformada, mas sempre muito, muito grata, tá? E pra vocês começarem a fazer essa modificação toda, então, enfim, um passinho de cada vez. Não é querer fazer milhões de coisas do dia pra noite, é todos os dias mudar alguma coisinha, fazer aqui, fazer ali passinhos para que tu vá modificando a forma como tu se percebe, como tu se entende, como tu processa, tá? Então, para contextualizar brevemente, tá? Também aqui, só isso. Eu sou, gente, faço parte da estatística do Brasil aqui. Sou filha de pais separados, tá? Acompanhei muitas brigas, né, de relacionamento ali, enfim, do meu pai com a minha mãe e várias outras coisas. Mas a minha casa sempre teve muito amor, graças a Deus nunca nos faltou nada, nem pra mim, nem pros meus irmãos. Mas é aquela coisa, né? Tem umas coisinhas que são instaladas ali na nossa infância que a gente tem que trabalhar pra caramba depois na vida adulta pra poder reverter. E isso não é culpa dos teus pais, de forma nenhuma. Com certeza eles te deram o melhor que eles podiam, tá? Então eu também sempre vou pra esse princípio. Se tem 3 vibrações que a gente sempre tem que ter muito forte na gente, é gratidão, perdão e amor. Então, a partir do momento que tu consegue trabalhar essas 3 vibrações e tu vai trabalhando isso dentro de ti, que eu sou meio doidona também, gosto de uns papos assim de metafísica, física quântica, de vez em quando eu vou trazer uns recortezinhos sobre isso aqui também, que eu comecei a aplicar muito isso na minha vida e sempre me deu muito retorno, e fato que tudo que eu coloquei a mão até hoje deu muito certo, graças a Deus, assim, no sentido de... Claro, teve coisas que não deram tão certo, até compartilho lá no Instagram e tal, mas no sentido de, poxa, eu consegui passar por cima daquilo ali, absorver bem, me frustrar, aceitar meu luto e bola pra frente. Bora pra próxima, que se não der certo a gente tenta de novo, não tem problema. Então, de onde é que vem essa resiliência, essa força, da minha mente? É a minha mente fortalecida que faz com que eu tenha esse padrão de não querer desistir, não me entregar, não deixar me abater por tanto tempo. Eu sofro meu luto, logo já tô pronta pra outra, entendeu? Então eu sei que vocês sentem muita falta de repente disso, sabe? E isso diz muito respeito, né? A forma como tu processa, que nem eu já disse, e a vibração dos sentimentos que tu consegue emitir. O quanto tu consegue perdoar as pessoas.
O quanto tu consegue sentir amor, o quanto tu consegue sentir gratidão pela tua vida, pelo fato de só acordar viva, né? Pode parecer clichê, coisa, mas é verdade, né? Para pra pensar. Então, tá, beleza. Vamos deixar para os próximos capítulos, né? Próximos episódios. Mas hoje eu vou deixar uma prática pra vocês, tipo é mindfulness que fala mindfulness, uma coisa assim. Aquele momento tipo de meditação assim diário, tá? 5 minutinhos em silêncio, sem celular, sem música, sem nada. Tu vai fechar o teu olho, sentada, posturada, e vai deixar os teus pensamentos passarem. Imagina que os teus pensamentos são como nuvens passando e tu não tenta prender eles, tu não julga, tá? Tu só observa esses pensamentos indo e passando. 5 minutinhos, bota pra despertar, deixa eles passando, observa, como se tu estivesse de cima, sabe? Como se tu fosse uma terceira pessoa vendo essas nuvens passar. E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar um papel e uma caneta e tu vai anotar todos os pensamentos, sem julgar. Anota exatamente o que passou pela tua cabeça, tá? E reescreve eles, ressignificando, né? Então, por exemplo, eu não sou boa, eu não sou capaz, eu quero mudar minha vida, mas eu não vou conseguir porque a realidade da fulana é assim. Isso é um pensamento passando aqui, ó. Pensamento passando. Tu vai anotar e tu vai ressignificar ele. Tu vai escrever totalmente o contrário. Se o pensamento foi, eu não consigo porque eu não tenho oportunidade, que nem a fulana teve. Eu consigo mudar minha vida porque as oportunidades se abrem para mim a partir de hoje. Então, tu começa a ressignificar, tá? Isso é só um breve exercício. Isso faz muito bem, tá? É muito necessário. A gente tem que parar com essa mania de produtividade extrema e achar que a gente não tem que parar, respirar nem 5 minutos por dia, porque isso só nos destrói, nos afeta, e experiência própria novamente. Já fui essa pessoa que não parava um minuto e isso me fez muito mal, me fez ter um burnout, me fez ficar esgotada, né, emocionalmente, mentalmente falando. Então, hoje não me permito mais, né? Para esses 5 minutinhos, faz esse exercício, começa a fazer isso todo dia. 5 minutos é tudo que tu precisa, tá? Vai fazendo isso todos os dias da tua vida pra ver se não vai começar a acontecer coisas novas, né? Então, muitas coisas vou passando pra vocês aqui. Tem caderninho da gratidão, tem a técnica de journaling, tem, muita coisa boa, tá? Mas hoje a gente fica por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. E que vocês venham para o nosso segundo episódio, que eu não sei qual vai ser o tema ainda, mas eu vou desenrolar aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!